Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 14 de Morfologia, o artigo de português, que é destinada aos alunos do 7º ano. O que é o artigo? O artigo é uma classe de palavra variável que varia em gênero e em número, em gênero masculino e feminino e em número singular e plural. O artigo, ele antecede o substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo no contexto. O artigo. O artigo são palavras que definem ou indefinem o substantivo a que se referem. Na frase, antecedem o núcleo de uma expressão, representado por um substantivo. Então, o artigo, ele é variável, ou seja, sofre flexões no contexto. Podem ser artigos definidos e indefinidos. É importante que vocês reconheçam, a palavra a qual classe gramatical ela pertence, para que vocês possam identificar a função delas. Exemplos. Na pequena cidade onde moro, há um rio. Então, aí refere-se a rio. Rio é o substantivo. Portanto, classifica-se como artigo. O rio corta a cidade pelo meio. Então, artigo, antecede aí o substantivo rio. Portanto, artigo definido. As crianças são inteligentes. Então, artigo está aí definindo, especificando o substantivo crianças. Uma criança chegou no pátio. Então, uma criança qualquer. Portanto, aí eu tenho um artigo. Então, os artigos é a classe gramatical, que determina ou indetermina um substantivo a que se refere. Jogo de bola. A bela bola rola, a bela bola do Raul, bola amarela, a de Arabella, a do Raul, azul. Rola a amarela e pula a azul. Então, nestes versos nós temos em destaque o a. Nós temos aí o a, que é um artigo definido. Então, a bela bola do Raul, bola amarela, a da Arabella, a do Raul, azul. Rola a amarela e pula a azul. Então, aí nós temos o a, como um artigo aí definido, que antecede, ou seja, vem antes do substantivo, para determiná-lo ou indeterminá-lo no contexto. Então, o a está determinando o substantivo a que se refere. Especifica, determina. Classificação dos artigos. Os artigos possuem uma classificação. Os artigos são classificados conforme o ser é representado em relação à sua espécie. Podem ser definidos e indefinidos. Os definidos, eles definem, eles determinam, eles especificam, particularizam o ser a que se refere. Indicam que se trata de um ser da espécie, um ser conhecido do falante ou do ouvinte. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Lembrando que os artigos eles concordam com o substantivo a que se refere. Exemplos. O professor de história esclareceu-me todas as dúvidas. Então, o professor refere-se a um professor particular, a um professor conhecido, específico. Portanto, o aí está se referindo a professor, que é o substantivo, e classifica-se como um artigo definido. A cidade amanheceu em festa. Então, artigo definido, refere-se ao substantivo cidade. A loja do meu amigo vende mais barato. Então, a loja do meu amigo, a loja específica, particular. Portanto, está antecedido, o substantivo que antecede aí o artigo a, portanto, o artigo definido. Então, os artigos é essa classe gramatical que vai variar em gênero e em número e vai concordar, essa concordância no nome com o substantivo a que se refere.
Os indefinidos. Os indefinidos indicam que se trata de um ser qualquer da espécie, um ser não reconhecido do falante e nem do ouvinte, ou conhecido apenas do falante. São indefinidos artigos uma, uns e umas. Eles não definem, eles não especificam, refere-se a um ser qualquer. Exemplos. Há um homem na sala de espera. Então, aí é artigo indefinido, um homem qualquer, né? Indeterminado, ou seja, indefinido. Ontem encontrei um amigo de infância. Então, um amigo, aí artigo indefinido. Um funcionário saiu mais cedo hoje. Um funcionário. Refere-se aí a funcionário, um funcionário qualquer, portanto, o artigo indefinido. Em uma viagem de Maria, ela conheceu João. Então, uma viagem qualquer. Portanto, aí artigo indefinido. Então, os artigos se classificam em artigos definidos, o, a, os e as, e artigos indefinidos, uma, uns e umas. Os indefinidos são aqueles que não definem, que não particulariza, refere-se a um ser qualquer. E o definido é aquele que define, que particulariza, que especifica o ser a que se refere. Flexão dos artigos. Os artigos flexionam-se em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Artigo é uma classe gramatical variável, ou seja, que sofre flexões no contexto. Possui formas distintas em gênero e número, para concordar com o substantivo a que se refere. No contexto, você observa a concordância dos artigos com os substantivos. Eles têm essas formas distintas para concordar com o nome, com o substantivo a que se refere. Exemplos: o menino, masculino, singular. A menina, feminino, singular. Então, o refere-se a menino, a refere-se a menina. Os meninos, masculino, plural. A concordância aí do artigo definido com o substantivo meninos. As meninas, feminino, plural. Um menino, masculino, singular. Quando eu digo uma menina, feminino, singular. Uns meninos, masculino, plural, e umas meninas, feminino, plural. Então, observe que há a concordância dos artigos com o nome a que se refere. Portanto, aí essa flexão de gênero, masculino e feminino, e a flexão de número, singular e plural. Outras classes de palavras são substantivadas quando precedidas de artigo. Exemplos: com o raiar do sol, o grupo retomou a trilha que levava à montanha. Então, o raiar aí é um verbo, portanto, antecede aí o artigo o e torna-se um verbo substantivado. Os jovens adoram o novo. Novo é adjetivo, precedido do artigo o, torna-se aí um adjetivo substantivado. O azul do céu me fascina. Então, azul é um adjetivo e aí está como adjetivo substantivado. O o vem antes aí e está para determinar o nome a que se refere. Esse guarda-sol é o nosso. Nosso é um pronome possessivo, antecedido do artigo o definido, pronome substantivado. Numeral ou um artigo? Um ou uma é artigo indefinido quando a intenção do falante não é ressaltar a quantidade, mas apenas indicar a espécie do ser, que é o artigo definido ou indefinido, o indefinido um ou uma, uns ou umas, eles estão para dar essa indefinição em relação ao nome que se refere. Portanto, um ou uma é artigo indefinido quando a intenção do falante não é ressaltar a quantidade,
mas apenas indicar a espécie do ser. Uma ou um é numeral quando a ideia de quantidade é evidente no texto. Palavras que reforçam essa ideia acompanham um número, apenas um só ou um somente, ou somente um. Então, eles identificam aí essa particularidade, né, referindo-se à quantidade. Portanto, quando um ou uma tem essa ideia de quantidade evidenciada, classifica-se aí como numeral. O numeral é uma classe gramatical de palavra variável, né? Ela vai também sofrer flexões no contexto, e os numerais indicam a quantidade, a posição dos substantivos, a proporção, a posição, a quantidade dos substantivos ou da palavra a qual ele está se referindo aos nomes no contexto. Exemplos. Comprei uma camiseta e você duas. Ou, comprei uma camiseta e você duas. Eu comprei apenas uma camiseta. Então, uma aí é numeral. Duas, numeral. Fui para a rua, comprei uma camisa. Então, quando eu digo uma camisa qualquer. É diferente de dizer comprei apenas ou somente uma camiseta. Então, fui para a rua, comprei uma camisa, artigo indefinido. Fui para a rua e comprei só uma camisa. Então, observe aí só uma, ou somente uma, ou apenas uma camisa. Nesse caso, eu tenho um numeral. Comprei uma camiseta e você duas. Fui para a rua, comprei uma camisa, uma aí artigo indefinido. Fui para a rua e comprei só uma camisa. Uma aí, numeral. Quantos livros você leu no mês passado? No mês passado eu li um livro. Então, um livro. Quantos livros? Um indica a quantidade de livros que você leu. Portanto, um é numeral. Que tipo de livro você leu? Eu li um livro de ficção científica. Então, esse um aí refere-se a livro, portanto, um artigo indefinido. Antecede aí um, ele não determina, né? Nem especifica que livro é esse. A distinção entre artigo e numeral pode ser evidenciada pelo contexto. Exemplos. Quero ver se vejo um filme hoje, que está muito bem recomendado. Um filme hoje, um artigo. Né? Daí essa ideia de uma indefinição. Então, aí, artigo. Quero ver se vejo um filme hoje e se estiver sem sono, verei 2. Então, quero ver se vejo um filme. Então, um numeral é a quantidade. Então, a distinção entre artigo e numeral ela pode ser evidenciada pelo contexto. Ao ler o texto, dá para você identificar se é artigo ou numeral. Exercícios. Leia. Leia fragmentos da canção Aquarela, composta por Vinícius de Moraes e Toquinho. Aquarela. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa grenar. Tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. As palavras em destaque nos versos são artigos. Nós temos aí aquarela, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, um sol. E 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo, um. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Então, um guarda-chuva. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa grenar. Tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo. Então, são as palavras, estão acompanhando o substantivo, definindo-os ou indefinindo-os. Portanto, aí, eles são
artigos, né? Essas palavras estão acompanhando o substantivo, definidos ou indefinidos. Portanto, nesses versos, exerce aí a função de artigo, determinar e indeterminar. B. Classifique os artigos destacados na canção. Quais são os artigos que estão destacados na canção? Nós temos um e uma, nós temos o e as. Portanto, aí nós temos um e uma artigos indefinidos, os e as artigos definidos. 2. Indique as palavras que estão substantivadas por estarem precedidas de artigo. A. Não trate como se ele fosse um qualquer. Então, qualquer. B. Muitas vezes é necessário ouvir um não. Então, aí você tem qual é? Não, né? Uma palavra que está aí, as palavras que estão, que antepõem aí um artigo, elas ficam substantivadas no contexto. O hoje nunca pode ser adiado. Portanto, aí eu tenho hoje, né? Uma palavra substantivada. O o aí antecede a palavra hoje. D. O falar e o ouvir devem sempre estar em sintonia. Quais são as palavras que estão substantivadas? Falar e ouvir. E. Tanto estudar como brincar são importantes. Quais são as palavras que estão antecedidas aí do artigo e tornam-se palavras substantivadas? Estudar e brincar, né? Que são verbos e no contexto aí estão substantivadas. 3. Classifique a palavra em artigo indefinido ou numeral cardinal. A. A minissérie foi rica na caracterização do Amazonas. Tinha um cenário fantástico. Esse aí é artigo indefinido. Ele está aí indefinindo, não determina o nome a que se refere. B. Saímos hoje o dia todo a procurar uma casa para comprar. Então, uma casa qualquer. Portanto, artigo indefinido. C. Meus primos têm 3 filhos e um neto. Aí indica a quantidade, então, numeral cardinal. D. O prédio estava escuro, mas conseguia encontrar o apartamento 1, o número do apartamento. Portanto, numeral cardinal. Nesta aula, você aprendeu que o artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo, indicando tratar-se de um ser específico ou genérico da espécie, que os artigos possuem uma classificação. Classificam-se em artigos definido e indefinido. O artigo definido indica que se trata de um ser específico, né, da espécie, ele particulariza, ele determina este ser. E o indefinido indica que se trata de um ser qualquer da espécie, ele não particulariza, ele indetermina, né, este ser. Os artigos é uma classe gramatical variável, né, que vai flexionar, vai sofrer flexões no contexto. Classe gramatical variável que flexiona-se em gênero e em número. Em gênero masculino e feminino e em número singular e plural. E para concordar, essa variação distinta para concordar com o substantivo a que se refere. As classes gramaticais você encontra na gramática, lá na parte de morfologia. É importante que vocês estudem as classes gramaticais para não terem dificuldade para identificar a função, né, que elas exercem no contexto. Hoje, nós revisamos a classe gramatical, o artigo. A leitura dá asas à imaginação. Que vocês continuem estudando, que vocês leiam bons livros, que aprendam uma coisa nova todo dia. Estudem, assistam às aulas, façam as tarefas, para que vocês obtenham êxito. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.